Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu vou falar aqui de uma banda britânica que ficou muito conhecida ali na Londres, na Swing in London, na Londres do final dos anos 60 ali, com um dos tripés da psicodelia londrina. Um dos tripés era o Pink Floyd, do Syd Barrett, outro era o Soft Machine e o terceiro integrante desse tripé era o Tomorrow, uma banda aí que contava com ninguém menos do que Steve Howe, na verdade, lá do Yes, como guitarrista. E o Tomorrow começou com uma banda que tocava mais soul e R&B, chamada The In Crowd. E além do Steve Howe na guitarra, a gente tinha o Keith West nos vocais, o Junior no baixo, era John Wood Jr. o nome dele, mas é conhecido só por Junior, e o maluquete baterista Twink, nome de batismo John Alder, mais conhecido aí pelo apelido de Twink. Então esse quarteto iniciou inicialmente como um grupo de R&B e soul, fazia os standards ali, e ainda como The In Crowd, eles foram convidados para fazer parte da trilha sonora do filme Blow Up, do Michelangelo Antonioni, que retrata ali a Londres sessentista do meio da década de 60. A maior parte da trilha ficaria mesmo com o Herbie Hancock, como ficou, mas o The Crowd gravaria algumas músicas, ou talvez uma que seria escolhida para aparecer no álbum. Só que o sempre volúvel Antonioni desistiu do In Crowd e colocou o Yardbirds no lugar com uma versão de Train Kept Rollin', que ficou mais conhecida como Stroll On. Eles mudaram a letra para evitar problemas de direitos autorais e praticamente criaram uma outra canção ali, deram uma acelerada no ritmo também e virou Stroll On, que aparece no filme, eles tocando inclusive essa canção. Ali era para ser o The In Crowd ao invés do Yardbirds, mas a história não quis assim, e nem o Antonioni. E pouco depois disso, eles percebendo que as bandas de R&B estavam em baixa e a psicodelia, as bandas psicodélicas estavam crescendo ali, eles mergulharam de cabeça na psicodelia e se tornaram Tomorrow. E logo em 1967, em maio de 1967, saiu o primeiro single deles, o primeiro compacto deles, que é uma música brilhante, uma das melhores músicas da psicodelia britânica, que é My White Bicycle. My White Bicycle é um marco da psicodelia britânica, onde os músicos dão tudo de si ali e o Steve Howe, em particular, arrasa na guitarra ali, dá uma esmerilhada muito boa na guitarra. E tem alguns efeitos também bastante comuns para aquela época, efeitos viajandões. E eles começaram uma parceria com o produtor alemão Mark Wirtz. O Mark Wirtz, apesar de ser alemão, ele morava na Inglaterra na época, e eles se deram muito bem com esse produtor, apesar de que mais para frente haveria algum problema, como eu vou falar para vocês. Então, em maio de 67, saiu o single My White Bicycle, e a canção My White Bicycle faria parte do único álbum que eles lançaram, e o lado B não saiu originalmente no álbum, que era uma música chamada Claremont Lake, uma música agradável, porém nada assim de especial. E em setembro de 67, eles lançaram o segundo single deles, com Arrasa Quarteirão, a música Revolution, nada a ver com a música dos Beatles, certo? A Revolution dos Beatles nem tinha sido lançada ainda em 67. Aqui uma Revolution bem mais colorida, bem mais espalhafatosa e com mudanças de ritmo a milhão. A música assim, num ritmo alucinante. Maravilhosa. Para mim, é a música que eu mais gosto do Tomorrow é Revolution. Em alguns lugares escreve, consta como Revolution Now, por causa do refrão. E Revolution veio no lado B com a canção no qual o Mark Wirtz ficaria obcecado com esse estilo, que é a psicodelia com toques de música infantil. Aqui temos Three Jolly Little Dwarves, os três anõezinhos alegres. E aqui estava muito em voga naquela época também esse lance de música psicodélica
com raiz em contos de fadas, coisas e tal. A gente tinha isso com o Pink Floyd, por exemplo, em Matilda Mother, ou Flaming também. Até os próprios Beatles, Yellow Submarine também, até os Rolling Stones. No caso de 2000 Man ou Something Happened to Me Yesterday, ou The Kinks, que faria no ano seguinte The Phenomenal Cat, ou Kaleidoscope, fez Mr. Small, The Watch Repairer Man. Todas essas canções também tinham uma temática de psicodelia infanto-juvenil, no caso, com elementos de música infantil. E o Mark Wirtz era obcecado com essa temática. Então, Three Jolly Little Dwarfs é perfeito para isso. Era uma música bem nesse estilo. E daí, no caso desse segundo single, as duas músicas, tanto o lado A quanto o lado B, entrariam no álbum que seria lançado a seguir. Porém, em 1967, ainda, no final do ano, o cantor, aí o vocalista Keith West, a pedido do Mark Wirtz, lançaria um álbum compacto, só um EP solo, na verdade, que faria parte de um projeto chamado The Teenage Opera. Tanto que a música se chama Excerpt from Teenage Opera. E aqui a gente tem o famigerado coro de crianças também, e o Keith West cantando junto com elas. E essa música bombou demais na Inglaterra, chegou ao segundo lugar das paradas britânicas. E isso prejudicou demais a carreira do Tomorrow, porque o Keith West ficou muito em evidência. E os outros 3 integrantes não participaram aqui desse projeto. Então ficou uma coisa meio chata, meio complicada ali de lidar. E esse álbum aqui, vamos mostrar ele aqui, essa edição é maravilhosa. Ela tem sensacionais faixas bônus, que eu vou falar delas depois. Aqui a capa e a contracapa. E aqui no encarte temos aqui um encarte bem caprichado, também com algumas fotos. Aqui com os 4 integrantes. Então, esse álbum aqui era para ter sido lançado no final, talvez lá por volta de novembro ou dezembro de 1967, mas só foi lançado em fevereiro de 1968, quando a banda já mostrava sinais de desgaste de relacionamento interpessoal ali. Infelizmente. Mas ainda assim, esse álbum, na época, ele foi um tanto quanto criticado, porque o Tomorrow ao vivo era uma banda bem lisérgica, era uma banda bem pesada, com um som bem pesado, uma presença de palco bem agressiva. E o som aqui desse álbum, ele pega bem mais leve. As canções aqui são bem mais pop, são muito menos pesadas, são muito menos agressivas. Mas eu adoro esse álbum mesmo assim. Eu acho que ficou bom demais. O Mark Wirtz era um ótimo produtor, apesar de ele ter esse problema de ser obcecado com psicodelia de temática infanto-juvenil. Então, o álbum abre aqui com My White Bicycle, a sensacional canção do primeiro compacto deles. Aqui não temos psicodelia infanto-juvenil aqui. Eu acho que talvez seja a canção que mais chegou perto do que eram os shows deles, além de Revolution. Então depois temos também Colonel Brown, que é meio uma canção estilo Kinks, com o personagem principal aqui, o tal do Coronel Brown. Também é uma música um pouco mais sofrida, aí, um pouco mais melancólica. Temos uma música com uso de cítara, que o Steve Howe se aventura na cítara e tem um ótimo resultado aqui com Real Life Permanent Dream. Música que chegou a ser coverizada por outras bandas psicodélicas da época. Depois Shy Boy, uma música também muito estilo Kinks, apesar que tem aquele pianinho de tema, como eu falei, aquela temática que o Mark Wirtz adorava tanto. É uma música que eu acho bem agradável também. Revolution, depois, que fecharia o que era o lado A. Uma grande canção, para mim a melhor de todas, a mais psicodélica, andamentos mudando o tempo inteiro, assim como também é a canção que abriu então o lado B, que é a próxima aqui, que é The Incredible Journey of Timothy Chase. Essa música, inclusive, eles tocaram num programa de TV britânico, e
tinha dançarinas ali tentando dançar a música, mas elas se trombavam uma com as outras porque o andamento da música muda o tempo inteiro também. Essa aqui é uma ótima canção também, um pouco na pegada também de My White Bicycle e Revolution, as mais psicodélicas mesmo. Depois temos uma música bem infanto-juvenil aqui, que é Aunt Mary Dress Shop. É bem o estilo do Mark Wirtz. E depois vem uma cover muito boa de Strawberry Fields Forever, dos Beatles. O John Lennon com certeza deve ter ficado bastante satisfeito com essa versão que fizeram da música dele. Depois vem a Three Jolly Little Dwarfs, que saiu como lado B do segundo single deles. Depois vem uma música, também essa mais psicodélica, mas se afastando da psicodelia britânica e chegando e flertando aí com a psicodelia da costa oeste americana, de São Francisco e Los Angeles. Now Your Time Has Come. Só que essa música provavelmente não tinha esse nome, como a gente vai ver depois. Aqui então, uma psicodelia mais diferente das outras, aqui menos britânica, e mais puxando para bandas como Quicksilver, Messenger Service, ou até mesmo um pouco o Jefferson Airplane. E fecha com uma outra pérola, então o disco acabava com Hallucinations, uma música bem climática, bem psicodélica também, e um pouquinho, é meio acústica, meio eletroacústica, o Keith West faz um trabalho maravilhoso aqui, o Steve Howe também. Então o álbum fecha aí com uma chave de ouro. E como eu falei, essa versão aqui tem excelentes faixas bônus. A gente vai ter aqui Claremont Lake, que ficou de fora, foi o lado B do primeiro single deles. Apesar de ser uma das músicas mais fracas que eles gravaram, vale a pena ouvir. Depois temos uma versão demo de Real Life Permanent Dream. Depois uma versão, também uma ótima versão, que eles tocavam em quase todos os shows, uma versão de Why, do The Birds americano. Só que eles, apesar de eles terem gravado essa canção em estúdio, ela está constando aqui uma versão de estúdio, eles nunca lançaram nem em compacto, nem no álbum mesmo, infelizmente. Depois temos outra versão aqui de Revolution, uma versão alternativa de Revolution, mas eu acho que a versão que constou no álbum é insuperável. E depois uma outra música também chamada Now Your Time Has Come. E o que aconteceu? Nessa versão aqui dessa faixa bônus, eles cantam Now Your Time Has Come. Na letra contém essa frase. E na Now Your Time Has Come, que aparece no álbum original, eles não falam essa frase em momento algum. Então suspeita-se que tenha havido aí uma confusão, a gravadora ter feito uma confusão e embolou o nome das canções. Então aquela Now Your Time Has Come do álbum original provavelmente não tinha esse nome. E essa aqui que ficou de fora, sim. Então aqui, essa faixa bônus é chamada também Now Your Time Has Come. Mas aqui eles, como eu disse, eles cantam essa frase. Então essas são as faixas bônus do Tomorrow mesmo, mas a gente ainda tem 3 faixas bônus do The Aquarian Age. O que é o The Aquarian Age? Então esse álbum aqui foi lançado, como eu falei, em fevereiro de 1968, quando o relacionamento interpessoal dos integrantes do Tomorrow já estava degringolando. E em abril de 68, 2 meses depois do lançamento desse álbum, a banda se desfez. Inicialmente, a cozinha do Tomorrow, ou seja, o Junior e o Twink, se juntaram e fizeram um projeto aí chamado The Aquarian Age. Aí que lançou um compacto, um single, ainda em 1968. E o lado A desse compacto também é um excelente, brilhante momento da psicodelia britânica, que é chamado 10,000 Words in a Cardboard Box. Essa música também é algo assim de fundir a cabeça, de rachar a cabeça de qualquer um. Uma letra completamente insana e cantada aí também de uma maneira completamente maluca. Então essa música aqui é um dos grandes clássicos da psicodelia britânica, assim como My White Bicycle e Revolution também. Então aqui é só esse bônus aqui, essa faixa bônus já justifica você procurar essa versão em CD aqui do Tomorrow. Esse álbum foi lançado em outras versões que não tem faixas bônus, mas se você tiver interesse em adquirir um CD, adquira essa versão que tem essas faixas bônus todas. Então, essa 10,000 Words in a Cardboard Box seria o lado A
do único single lançado pelo The Aquarian Age. E o lado B, esse aqui é uma besteira completa, é uma faixa bem descartável mesmo, mas é engraçado pelo menos. Seria Good Wizard meets Naughty Wizard. Aqui contando a história aqui de dois magos, um bondoso e o outro perverso aqui, e o bondoso acaba levando a pior aqui num confronto aqui. E temos também uma música que nunca tinha sido lançada antes e que foi gravada pelo Aquarian Age também, que chama Me. Uma música também um pouco no estilo 10,000 Words in a Cardboard Box, mas nem tão brilhante assim. E temos ainda 4 faixas da carreira solo do Keith West, do vocalista. Uma delas é Sublime, que é a primeira que aparece aqui, On a Saturday. Essa música é pop perfeito. Essa aqui, maravilhosa também. E depois temos The Kid Was a Killer, uma boa faixa também, que está presente na coletânea Rubble, no volume 2 da Rubble, que eu falei aqui já. E depois duas músicas um tanto mais irrelevantes, vamos dizer assim, mas ainda assim agradáveis, que é o caso de She e The Visit. Mas aqui, como eu falei, se você conseguir achar essa versão aqui, não hesite, se você gosta de psicodelia britânica, esse álbum aqui vai agregar muito à sua coleção. Infelizmente, como eu falei, o Tomorrow teve uma carreira breve, mas, por exemplo, o Steve Howe, depois de ter passado por algumas outras bandas aí, como a Bodast, por exemplo, ele se encontrou no Yes e fez carreira, fez fama e fortuna no Yes. Hoje em dia ele é conhecido como guitarrista do Yes, apesar de não ter da formação original. Era o Peter Banks, que ele substituiu o Peter Banks no caso. O Twink, o baterista Twink, depois aqui ele foi para o Pretty Things, onde ele chegou a gravar a obra-prima SF Sorrow, e também o Even More Electric Banana e o More Electric Banana também, que é o Pretty Things com pseudônimo. Também dois álbuns excelentes, que eu já falei aqui também em outro vídeo. E depois também ele lançou um dos álbuns mais pirados também da psicodelia britânica, que é o Think Pink, de 1970, com vários convidados aí como o pessoal do Deviant, do Pink Fairies, do Steve Peregrine Took, que tinha acabado de sair do Tyrannosaurus Rex. E vou falar com certeza do Think Pink, eu falarei dele futuramente, pode ter certeza. E o Junior foi o único que não seguiu carreira musical. Ele abandonou a música para se tornar croupier de cassinos. Vejam só. E o Keith West teve uma carreira musical um tanto quanto irregular, vamos dizer assim. Tanto quanto lo-fi. Mas teve bons momentos aqui, como nessas 4, principalmente nas 2 primeiras faixas aqui dele como artista solo. E hoje em dia, esse álbum é considerado um clássico, apesar de na época ter sido bastante malhado. Então, eu recomendo aí para quem gosta de psicodelia britânica, ouçam o Tomorrow. E eu lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.